Determine a série de Fourier da função f de t. Então vamos lá. Para determinar a série de Fourier, você precisa saber quem é a série de Fourier. Okay? A série de Fourier corresponde à seguinte função: f de t, já que eu estou relacionado ao tempo aqui, é igual a A0 mais o somatório de n igual a 1 até n ao infinito de AN, que multiplica o cosseno de n ômega t mais Bn vezes o seno de n ômega t. Pronto. Essa aqui é a série Fourier. Antes de iniciar, é preciso falar algumas informações que simplifica os nossos cálculos à medida que formos resolvendo outras questões. Se você olhar para essa função aqui, primeiramente eu vou descobrir qual é o período dessa função. O período, sabemos que o período da função é quando eu tenho uma função periódica e ela começa a se repetir. Pegando aqui, sabemos que vai ser igual a 1, essa função nesse ponto aqui é uma constante. Pegar esse ponto aqui como início, e quando é que ela começa a se repetir? Eu tenho aqui constante igual a 1, aqui 0, constante igual a 1, ou seja, ela começou a se repetir neste ponto aqui. Então eu posso afirmar que o meu período vai de π sobre 2 até 3π sobre 2. Logo, meu t, ou seja, meu período, deste ponto até este ponto, dá 2π. Continuando. Se essa função for uma função par, o que acontece? Se for uma função par, o meu Bn vai ser igual a 0. Se essa função for uma função ímpar, melhor ainda. Por quê? Porque meu AN vai ser igual a 0, que vai ser igual a 0. Se você não conseguir identificar, aí se essa função é par ou ímpar, você faz todos os três coeficientes, A0, AN e Bn. Caso você identifique, você pode eliminar um desses termos aqui, porque vai ser igual a 0 e simplifica seus cálculos. Outra observação, depois de saber se é par ou ímpar, você vai determinar os coeficientes A0, AN e Bn. Quem é A0? Bom, A0 vai ser 1 sobre t, onde a integral vai do limite de t sobre 2 até menos t sobre 2, de f de t dt. Pronto, esse é o valor de A0. E quem é a n? A n vai ser 2 sobre t, a integral de menos de t sobre 2 a menos t sobre 2, de f de t, que multiplica o cosseno de n ômega t dt. Quem é Bn? Bn é bem semelhante a AN. Bn vai ser 2 sobre t novamente, integral do mesmo limite de integração, de f de t. O que muda de AN para Bn é a função aqui, que aqui é cosseno, e aqui vai ser seno de n ômega t dt. Ok? Pronto. Eu tenho a minha função, minha série de Fourier, que é representada por essa função geral aqui. Eu preciso achar A0, AN e Bn, substituir nessa equação geral e localizei minha série de Fourier. Tendo já essa noção, vamos começar agora a responder a questão. Isso aqui foi apenas uma explicação
de como funciona. Só uma observação, né? Essa função aqui vai ser uma função par, porque ela é simétrica entre os dois quadrantes aqui. Se é uma função par, quem é meu Bn? 0. Ou seja, eu nem vou calcular o Bn aqui, porque vai ser igual a 0. Lembrando, se você não consegue identificar se a função é par ou ímpar, faça os três. Faça o A0, AN, BN, e no final substitua que você vai achar também a resposta correta. Eu vou apagar aqui para a gente iniciar a nossa resolução. Aqui foi apenas uma explicação de como vai ficar a minha função no final, a parte teórica, ok? Primeiramente vamos achar A0, depois AN, porque sabemos já que o Bn vai ser igual a 0. Então vamos lá, A0. Quem vai ser o A0? A0 vai ser igual a 1 sobre t, que multiplica aqui a integral de menos t sobre 2, t sobre 2 de f de t dt. 1 sobre o período, que é 2π, que multiplica a integral. Só que nessa integral aqui, essa função, eu tenho duas funções. Eu tenho uma função aqui com f de t igual a 1, f de t igual a 1, e tenho aqui também uma função de f de t igual a 0, que é nesse ponto aqui. Eu trabalho dentro do meu período, porque o resto da função vai ser apenas repetição. Então eu vou ter uma integral aqui desse limite aqui de π menos π sobre 2, menos π sobre 2, até π sobre 2. De que função nesse limite aqui? De 1 dt, mais a integral de, no outro limite de integração, de π sobre 2 até 3π sobre 2. A função aqui é 0, então fica 0 dt. Esse termo aqui eu já posso eliminar, que eu sei que vai ser 0, e sobra apenas esse termo aqui. Então fica 1 sobre 2π. Vamos resolver logo essa integral. A integral de 1 dt, sabemos que vai dar t, no limite aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aplicando o limite de integração, eu tenho o seguinte: π sobre 2, menos com menos da expressão, dá mais π sobre 2. Logo, o meu A0 vai ser igual a 1 sobre 2π, que multiplica π sobre 2 mais π sobre 2, eu tenho aí π. Π eu posso cortar com π, simplificar com π, então me sobra 1/2, ou seja, A0 já achei que vai ser 1/2. Eu vou apagar aqui para liberar espaço. Achei meu A0. Qual o próximo coeficiente que eu vou achar agora? Vai ser meu AN. O AN, para finalizar e colocar na expressão geral da minha série de Fourier. O AN vai ser igual ao quê? Vamos ver, né? AN vai ser igual a 2 sobre t. Outra observação, tem algumas equações para achar AN, certo? De forma diferente, mas todas chegam no mesmo objetivo, no mesmo resultado, tanto para AN quanto para BN e quanto para A0. AN é igual a 2 sobre t, da integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, de f de t, que multiplica o cosseno de n ômega t dt. Agora é só substituir da mesma maneira que fizemos para o A0.
Então fica 2 sobre quem é o período, 2π, que multiplica a integral. Vamos fazer duas integrais novamente, porque eu tenho uma função e outra função aqui. Se eu tivesse uma função só, é melhor, que fazia um limite de integração só. Mas neste caso eu tenho duas. Esse aqui você podia eliminar, que é zero, mas estou fazendo passo a passo para que possa ter um fácil entendimento. Integral do primeiro limite aqui da primeira função vai de menos π sobre 2 até π sobre 2 da função, essa função aqui é 1, que multiplica o que? O cosseno de n ômega. Quem é ômega? Vamos lá, né? Quem é ômega? Ômega é 2πf, ou, já que eu estou trabalhando com período, 2πf é o inverso o período inverso da frequência, fica sobre t. T eu tenho, que é 2π, então fica 2π sobre 2π. Isso aqui é igual a 1. Ou seja, meu ômega nessa situação aqui, que meu período é 2π, é 1 vezes t dt. Mais o outro limite aqui de integração, que vai de π sobre 2, deste ponto aqui, até 3π sobre 2, 3π sobre 2, da função 0, que multiplica o cosseno de n vezes ômega, que é 1, que já vimos, vezes t dt. Integral aqui de 0 é 0, então esse termo aqui vai sumir. E me sobra que AN é igual a... Esse 2 posso simplificar com esse 2, me sobra só 1 sobre π, que multiplica a integral de π sobre 2 até menos π sobre 2 até π sobre 2 da função aqui cosseno de nt dt. Ou seja, para finalizar essa questão agora, eu preciso achar essa integral para localizar o meu AN. Essa integral aqui, eu tenho dois coeficientes aqui dentro e não sai por métodos de integração, regras de integração, né? Então temos que adotar alguns métodos de integração. Esse caso aqui foi simples porque por substituição vai sair. Mas tem integrais que não saem por substituição, só sai por parciais ou outros métodos aí que você possa analisar, fração parcial ou outros métodos. Vamos lá. Essa integral aqui não sai de forma simples, sabemos. Então eu vou aqui simplificar ela através de um método de substituição. Adotando como nt igual a u, ou seja, eu tenho u, meu u está aparecendo 4, deixa eu corrigir aqui, u é igual a nt. Isso implica que a derivada de u em relação ao tempo vai ser o que? A derivada desse termo aqui vai ser apenas n. Então implica dizer que dt é igual a du sobre n. Tendo essa informação, eu sei que a integral do cosseno de, eu chamei esse termo aqui de u, então isso vai ser cosseno de u, e multiplica dt. Que é dt? Dt é du sobre n. Du sobre n. Eu posso tirar esse n aqui, já que é uma constante, e colocar para fora da minha expressão. Ou seja, vai ficar 1 sobre n, integral de cosseno de u du. Então fica 1 sobre n, integral do cosseno de u, eu vou ter aí, que é a integral do cosseno, vai ser seno. Fica seno de u em um certo limite de integração. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre n, que multiplica quem é seno de u. Vai seno, eu chamei u de quem? nt. Então, nt em um certo limite de integração. Ok? Pronto. Eu usei substituição aqui. Substituindo o que eu achei aqui nesta expressão, fica 1 sobre π, que
que multiplica quem? 1 sobre n. No lugar da minha integral aqui, me sobrou o quê? 1 sobre n vezes seno de nt no limite de integração. Então fica vezes seno de nt em um dado limite. Qual foi o limite da integral? Menos π sobre 2, menos π sobre 2, até π sobre 2. Até π sobre 2. Pronto, aplicando o limite de integração aqui, eu vou ter o seguinte. 1 sobre nπ vezes seno de n. Quem é n? Quem é t aqui? T vai ser de menos π sobre 2. Vai ser de π sobre 2, que é o final menos inicial. Menos seno de n menos... Deixa eu ajeitar aqui, não vai ficar ilegível. Seno nπ sobre 2 menos seno n menos π sobre 2. Aqui eu apliquei apenas o limite de integração de menos π sobre 2 até π sobre 2. Continuando aqui, a n vai ser igual a... Essa expressão aqui já é a expressão... Eu não vou simplificar mais essa expressão. A n vai ser esse valor mesmo. A n vai ser 1 sobre nπ, que multiplica o seno de π sobre 2 vezes n, menos o seno de menos π sobre 2 vezes n. Esse aqui é o valor de n. Chegado a esse ponto, eu tenho essas informações aqui. Continuando, eu apaguei aqui para ter mais espaço. Nós achamos que a zero, nós achamos a n. Antes de substituir na equação que eu mostrei no início, que é a série de Fourier, eu preciso fazer algumas coisas aqui para esse a n. Eu preciso achar a sequência dele de forma genérica. O a0 aqui é uma constante, então está tranquilo para a constante, mas a n eu não posso substituir da forma que está aqui. Então eu faço o seguinte, quando a n ele for ímpar, não, quando a n for par, eu vou ter qual expressão? Bom, quando a n for par, se você substituir no lugar de n aqui 2 e calcular, ou substituir 4 no lugar de n aqui e calcular essa expressão, você vai achar que vai dar igual a zero. Por qualquer valor par, eu não vou fazer aqui porque vai ficar muito grande este vídeo, já está em 18 minutos. Ou seja, se você quer achar n quando for par, colocar no lugar de n aqui valores pares, a partir de 2, 2, 4, 6, qualquer valor par que você botar aqui nessa expressão, seu n vai ser igual a zero. E quando a n for ímpar? Quando a n for ímpar. Quando a n for ímpar, acontece uma situação diferente. Se a n for 1 aqui, ou seja, se n for igual a 1, você pega essa expressão e colocar no lugar de n aqui 1, você vai achar uma expressão aqui final, calculamos aqui de 2 sobre π. Se você colocar n igual a 3, não vai dar mais 2 sobre π, vai se dar 2 terços de π. E assim sucessivamente, ou seja, essa série vai ser uma série, vai ter uma sequência aí diferente, não vai ser igual a zero como a n para par. Tendo essa informação, eu posso tirar aqui dessa expressão o seguinte, que eu tenho aqui uma constante, 2 sobre π, que multiplica 1, nessa parte inicial aqui. Deixa eu melhorar aqui.
Vamos colocar logo aqui na sequência final, né? f de t vai ser igual a A0. A0 foi o quê? 1 sobre 2. Vou reescrever aqui para ficar melhor visualizações. A0 mais o somatório n igual a 1 até o infinito de AN vezes o cosseno de n ômega t mais Bn vezes seno de n ômega t. Essa sequência aqui que eu preciso preencher com as informações que eu localizei. Esse aqui vai ser 0 para essa questão em específico. A 0 foi igual a meio, como nós achamos. A 0 foi igual a meio. A n tem uma sequência. Quando ele é par, é 0. Então ele não entra aqui. Quando ele é ímpar, ele começa para n igual a 1, eu tenho 2 sobre π. Para n igual a 3, menos 2 sobre 3π. E assim sucessivamente. Então veja aqui uma observação. Se eu colocar aqui 2 sobre π para igual a 1, para igual a 3 eu tenho outra. Eu posso reescrever 2 sobre π, colocando a mesma base aqui, mesmo um coeficiente que multiplica menos 1 sobre 3. Isso não é a mesma coisa disso? Pronto. Tendo essa informação aqui, quem vai ser meu AN? Meu AN vai ser 2 sobre π, esse termo aqui sempre vai se repetir, se eu colocar em evidência, que multiplica com a série, que vai ser 1, ou seja, 1 sobre 2 sobre π, quando n for igual a 1, é essa primeira expressão, vezes aqui a da equação mesmo, cosseno de n, mais n é quanto? Na primeira parte, n é 1, vezes ômega, eu descobri que é quanto? 1, vezes t, mais, ou pode ser menos, dependendo da situação. Nesse caso vai ser menos, por quê? Porque quando n for igual a 3, ele vai entrar também nessa expressão. N igual a 1, n igual a 3. N igual a 3 vai ser 2π, que multiplica menos 1/3, ou seja, menos 1/3, vezes o cosseno de n, que é 3, vezes t. E assim sucessivamente. Vai ter uma certa repetição. Eu usei n igual a 1, n igual a 3 aqui. Se você percebeu, eu não coloquei n igual a 2 nem igual a 4. Por quê? Porque eu descobri que vai dar 0 toda vez que eu colocar o número par. Então, minha expressão geral fica da seguinte maneira. 1 sobre 2 mais 2π, que multiplica cosseno de t. Esses 1 aqui eu posso, é uma multiplicação por 1 mesmo. Menos 1 sobre 3 cosseno de 3t menos, ou mais aqui, dependendo da situação,